E aí galera, bem-vindo ao Descomputando. Nesta videoaula eu trago para vocês o assunto de vetores, né? Então a gente vai entender o que são vetores, como a gente utiliza ele, né? Ou seja, como a gente guarda informações nele e como a gente recupera informações nele. Antes ainda de mexer aqui com o Code Blocks e tal, eu vou tentar ilustrar melhor o que são vetores até aqui no editor de planilha, tá? Para vocês entenderem certinho qual é a ideia por detrás dos vetores. Então, bora para a videoaula, espero que vocês curtam, já deixe seu like e compartilhe este canal, beleza? Vamos lá! Bem galera, a pergunta que não quer calar é essa aqui, né? O que são vetores aí? Vetores nada mais é do que espaços contíguos na memória do computador. Entenda-se por espaços contíguos na memória do computador, sei lá, uma fileira de gavetas, tá? Que não exista espaços, lacunas entre elas, tá? Então eu vou até selecionar aqui para vocês. Isso aqui é a definição de vetor em computação, obviamente de uma maneira mais simples, clara e direta. Então, quando eu tenho um vetor, saiba que esse vetor lá ele é alocado na memória do seu computador desta forma, tá? Regiõezinhas uma ao lado da outra e não tenho espaço aqui entre elas, ou seja, eu não tenho essa região aqui sem ser um vetor, tá? Isso não existe, dois aqui, claro que referenciando o mesmo vetor, tá? Ou por que eu uso vetor? Imagine que você tem alguma situação no mundo real que você queira programar, que você vai utilizar várias variáveis, por exemplo, inteiras. Quando você for codificar isso, se você tiver que declarar, por exemplo, 50 variáveis, cada variável vai ter que ter um nome, cada nome vai dar margem para erros, etc. E essas variáveis, essas 50 variáveis, vão tentar representar dados, vamos dizer assim, do mesmo contexto. Por exemplo, tenho 50 valores de produtos. Concorda que esses valores fazem parte de um mesmo contexto? Certo? Não faz sentido eu ter 50 variáveis com nomes diferentes, tipo assim, valor 1, valor 2, valor 3, valor 4. Se fosse assim, seu código ia ficar muito extenso, muito trabalhoso, né? Ficar recuperando essas informações e tudo mais. Aí vem o vetor, para que ele serve? Para guardar variáveis através de um mesmo nome. Então, a possibilidade que você tem de trabalhar com vetores eu tenho 50 valores de produtos. Eu posso chamar esses 50 valores de produtos de só valores produtos, por exemplo? Posso. Então, esse é o advento do vetor. E, além disso, eu consigo, através de um só nome, guardar várias informações, tá? Então, imagine aqui que eu tenho um vetor de 7 posições. Esse vetorzinho como um todo eu vou chamar aqui de valor produto e eu posso ter aqui dentro 7 valores. Cada casinha daqui, cada casinha é acessada através de um índice, tá? Esse índice começa sempre em 0 e vai até 1, 2, 3, 4 e tamanho menos 1. Perceba que eu tenho 7 casinhas aqui dentro, eu tenho um vetor de tamanho igual a 7, certo? Porém, o índice dele vai de 0 a 6, porque eu tenho 7 números. Toda essa região eu só chamo de valor produto. Simples assim. Como é que eu faço para guardar na região 0 deste meu vetor? Valor produto, na região 0, recebe 10. Perfeito? Valor produto, na região 1, recebe 12 e assim sucessivamente. Então esse 10 vem para cá, esse 12 vem para cá e assim por diante, ok? Mas e se eu quiser recuperar esse 12 que está aqui e guardar em uma outra variável, por exemplo? Digamos que essa minha outra variável chama x. X recebe quem? Valor produto da posição 1 deste vetor. X passa agora a ter o valor 12 aqui, que é essa posição do vetor. É isso que significa um vetor. Uma sequência de caixinhas
cuja quantidade de caixinhas eu defino, e essa definição me dá o tamanho do vetor, sob apenas um único nome, cujo nome aqui nosso é valor produto. Como que eu instancio um vetor lá na programação? Já dando um spoiler aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ter um tipo desse vetor, tipo inteiro, float, char e etc. E o tamanho dele entre colchetes, beleza? O tamanho dele entre colchetes. Então, basicamente, isso vai definir para você um vetor, ok? Beleza. Neste caso, a gente está trabalhando com um vetor de números. Mas como que eu trabalho com um vetor de caracteres, por exemplo, do tipo char? Não tem problema, é a mesma coisa. A única diferença é que, perceba, vou trocar minha variável, ela vai chamar palavra. O tipo dela vai ser char e o tamanho dela vai ser 7, ok? Então eu tenho uma palavra que cabem até 7 letras. Digitei lá uma palavra qualquer, arara. A única diferença é que cada letrinha vai em uma dessas gavetinhas aqui, ok? Sempre assim. E quando a gente está trabalhando com palavras, logo após a última letra, o seu PCzinho, seu compilador, coloca um /0 aqui para informar que é o final da palavra. Isso aqui é convenção, tá, galera? Vou deixar só um valor 0 aqui, porque senão ele vai me dar trabalho. Então ele coloca aqui nesse finalzinho um /0 ou um valor nulo para representar, a minha variável palavra cabem até 7 letras, porém arara tem apenas 5 letras, tá? E o final dessas 5 letras acabam realmente aqui no meu índice 4, certo? Esse é o único detalhezinho. E aí como é que eu faço o acesso? Mesma coisa. Eu quero recuperar o valor, a primeira letra que é A. O que eu faço? Palavra 0, tem uma variável aqui P, que vai receber palavra 0. Eu recuperei a letra A e guardei de uma segunda variável que eu chamei de P. Lembrando que essa variável tem que ser char, ok? Como é que eu faço para trocar o R na posição 1 aqui para B, por exemplo? Simples. Venho aqui, palavra na posição qual? 1, recebe um char B. Lembrando que char aqui, né, uma única letra, é entre aspas simples. Beleza? Vamos lá para a programação, que é mais fácil, a gente vai fazer alguns testes. Como que eu declaro um vetor? Um vetor de inteiro vai caber, por exemplo, 5 posições, ou seja, 5 números inteiros sob um único nome. Int, números inteiros. Quantos valores podem caber lá? 5. Ponto e vírgula. Um vetor de float, ou seja, números decimais, eu quero, por exemplo, guardar 3 aqui, certo? E um char, eu quero guardar uma palavra de até 10 letras, ok? O tamanho desse carinha, 5, o tamanho desse carinha, 3, o tamanho desse carinha, 10. Só que os meus índices, que é o que eu uso para acessar esses caras, vai sempre de 0 até tamanho menos 1. Lembre-se que o índice do vetor começa em 0, por isso que eu tenho esse tamanho menos 1 aí. Como é que eu realizo uma leitura, por exemplo, na posição 0? Eu quero ali guardar um número no meu vetor que chama números inteiros. Simples, cin maior, números inteiros na posição 0, ou seja, meu primeiro valor, tá? Vou realizar uma leitura e guardar nessa primeira caixinha. Cin números inteiros, vou guardar na posição 1, por exemplo, o meu segundo valor, e assim por diante. Se eu der um cin números decimais, e eu falo, na posição 0, por favor, leia o meu primeiro valor decimal. Se eu der um cin números decimais na minha segunda posição, eu vou ler o meu segundo valor. E assim por diante com números inteiros e decimais, ok? E agora, como é que eu faço a leitura de uma palavra como um todo? Aqui vem um detalhezinho importante. O meu cin só referencia o meu vetor todo. Ou seja,
Aquele vetor lá que eu declarei palavra, que cabem até 10 letras, guarda a palavra que eu digitar lá do meu teclado, toda aqui na minha região palavra, tá? Eu não especifico o índice dela, certo? Porque se eu especificar o índice dela, significa que, ó, só nessa posiçãozinha de memória aqui que eu estou especificando, guarda apenas uma única letra, ok? Essa é a diferença. No meu CIN, eu não preciso especificar aqui qual a posição que eu quero guardar a palavra, porque a palavra é composta por várias letras. Então eu quero ler a palavra como um todo, especifico a palavra como um todo. Quero ler apenas uma única letra, aí sim eu especifico apenas um único índice, que vai guardar a minha única letra. Ok? Vamos comprovar aqui que eu realizei algumas leituras, vou exibir na tela. Como eu recupero? Mesma forma. Vou recuperar meu primeiro valor. Vou recuperar meu segundo valor, que eu guardei lá. Vou recuperar meus números decimais, que eu vou ler lá. Está faltando uns pontos e vírgula, na posição 1. E vou recuperar minha palavra como um todo. Quem é a minha palavra como um todo? Meu vetor palavra, sem índice. Vamos executar isso aqui para ver o que vai dar? Deixa eu só comentar aqui, ó. Realiza a leitura da palavra toda. Vou dar um F9. Meu primeiro 100 está aguardando aqui, ó. Vou digitar 10, 12, vai. 10. Vou digitar 3.5, 4.1. E vou digitar minha, sei lá, meu nome aqui, Marcílio. O que ele imprimiu? 12, 10, 3.5, 4.1 e Marcílio. Então perceba que eu consegui recuperar rapidamente e consegui inserir rapidamente dentro dos nossos vetores. Aqui eu vou dar só um endl para ficar melhor, para visualizar de uma forma melhor. Se eu executar novamente, 10, 12, 4.8, 5.9 e uma palavra boa aí. Perceba que eu realizei, inseri valores nesses vetores, tá? Seja ele int, float ou char. Perceba que eu estou inserindo uma palavra como um todo aqui, tá? Não estou especificando letra a letra e estou recuperando esses valores de uma forma simples e rápida. Só que assim, perceba que isso aqui não é interessante, né? Perceba que eu estou repetindo muitas palavras. Imagine que eu tivesse um vetor aqui de 100 posições e eu queria ler 100 números. Cara, só de CIN aqui eu vou ter 100 linhas de código, não faz sentido. Aí que entra o nosso amigo for. Por que entra o nosso amigo for? Perceba que o meu CIN número inteiro, a estrutura dele não vai mudar. Tá vendo? O meu números dex aqui, a estrutura dele não vai mudar. O que está só mudando? Só o meu valor aqui da posição, 0, 1 e assim por diante. Perceba que isso são repetições, né? Só estou repetindo, mudando apenas o índice que eu quero, qual a posição que eu quero guardar. Então eu vou usar meu for para facilitar a nossa vida. Lembrando que o meu for é um laço de repetição. E esse laço de repetição tem uma variável ali que me auxilia a entender qual posição que eu estou a cada momento. Que eu vou chamar de i, que vai ser de índice. I menor que 3, i mais mais. Se você não lembra muito bem o for, acessa as videoaulas anteriores aí que eu comento certinho para que serve o for, tá? Eu quero ler 3 valores nos meus números inteiros. Agora, ao invés de especificar o índice chumbado lá 0, 1, 2, o que eu faço? I. E vou mostrar na tela esse número que eu acabei de ler na posição I, certo? Vou executar. Percebe que está tudo comentado e o meu CIN já está executando aqui, ó. Eu vou ler o valor 1, já mostrou o meu valor 1. Por quê? CIN na posição I vale quanto? 0. Então guarda na posição 0 do meu vetor números inteiros o valor 1 que eu digitei. Recupera da posição 0 e mostra na tela o valor que eu digitei. 3 já mostrou 3, 5 mostrou 5 e encerrou meu programa. É simples assim, galera. Lembrando que isso é para números inteiros, eu trabalho com for. Se eu quiser ler palavra como um todo, eu não preciso do meu for. Lembre-se que para eu realizar a leitura de uma palavra, eu uso apenas um único CIN referenciando a minha palavra como um todo. O computador se encarrega de
guardar cada letra dessa palavra em uma regiãozinha da memória do nosso vetor que está aqui. Então é isso, espero que vocês tenham entendido aí e qualquer dúvida, por favor, me avise, certo? Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.